No nosso encontro de hoje, daremos início à análise do processo de descobrimento e conquista da Amazônia pelos europeus. E para nós iniciarmos esta análise, é muito importante linkar o que está acontecendo na Amazônia com aquilo que está acontecendo a nível de continente americano e, mais ainda, com aquilo que está acontecendo na Europa. Porque são exatamente esses links, Europa, América, Amazônia, é que vão nos possibilitar compreender de que maneira se dará o processo de descoberta da Amazônia pelos espanhóis e, posteriormente, a efetiva colonização da nossa região pelos portugueses. Então, para iniciar a nossa análise, é muito importante nós lembrarmos que o que vai acontecer no continente americano e mais especificamente na Amazônia está diretamente relacionado à crise do feudalismo enfrentada na Europa entre os séculos XIV e XV e a sua consequente solução, que virá por meio da expansão marítima ou grandes navegações, como vocês prefiram chamar. Tudo bem até então? Tá tranquilo para vocês? Então vamos fazer algumas análises. Vamos lá. Quando a gente fala sobre a crise do feudalismo, nós estamos falando sobre fatores como, por exemplo, doenças, com destaque para a peste negra, que vai matar aproximadamente 1/3 da população da Europa Ocidental. Nós estamos falando de guerras, com destaque para a Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra. Nós estamos falando de fome e nós estamos falando da crise do teocentrismo, aquela visão de mundo que dizia que tudo que acontecia de positivo ou negativo era vontade de Deus. Para resolver essa crise, foi organizado um movimento intelectual e artístico denominado Renascimento Cultural, cuja principal característica é o antropocentrismo. Olha como faz sentido quando a gente monta o raciocínio. A visão de mundo que nós tínhamos até então não estava sendo contestada? Portanto, nós precisávamos de uma nova visão de mundo. Nós precisávamos de uma nova forma de interpretar as situações do cotidiano. Afinal de contas, novos pensamentos levam a novos resultados. Faz sentido? E é nessa perspectiva que, a partir do momento que eu coloco o homem no centro do universo, nós temos o desenvolvimento do conhecimento científico. E este conhecimento vai nos permitir, entre outras coisas, a organização da expansão marítima ou grandes navegações, como você preferir. E é exatamente neste momento que a história dos continentes americano e europeu se linkam intimamente. Vamos organizar aqui um raciocínio para isso aí fazer sentido? Vamos lá. Quando a gente fala sobre a expansão marítima, vou montar um raciocíniozinho aqui para vocês. Quando a gente fala sobre a expansão marítima ou grandes navegações, nós sabemos que inicialmente esse movimento tem como objetivo a descoberta de uma nova rota para o Oriente. E aí você me pergunta, mas prof, o que fez os europeus acharem que a solução para os problemas da crise do feudalismo estava justamente no Oriente? Te respondo. Vejam bem, nós sabemos que o Oriente, mais especificamente as Índias, que era o objetivo da expansão marítima, pelo menos inicialmente, é rica em recursos como, por exemplo, especiarias, como, por exemplo, tecidos, com destaque para a seda, e metais preciosos. Portanto, descobrir uma nova rota para o Oriente seria descobrir uma grande possibilidade de ter acesso direto a riquezas que muito provavelmente nos ajudariam a resolver os problemas da crise do feudalismo. Tudo bem até então, pessoal? Tá tranquilo? Ok. Porém, nós sabemos
que após o início da expansão marítima, que tem como pioneiros os portugueses, a expedição de Cristóvão Colombo, que navegou representando a Espanha, que tinha como objetivo navegar para o Ocidente e chegar no Oriente, acabou chegando ao continente americano. Lembram disso? E a partir desta chegada, iniciam-se uma série de negociações entre os estados português e espanhol para definir quem será o dono de quem dentro desse processo de expansão marítima. Tudo bem por enquanto? Deixa eu montar aqui um outro esqueminha para vocês. A partir desse momento, essas negociações vão nos levar ao famosíssimo Tratado de Tordesilhas, assinado entre portugueses e espanhóis no ano de 1494. Ok? Segundo este tratado, a divisão do mundo ultramarino, e aqui eu quero fazer um parênteses, lembrem-se de uma coisa. Muito importante vocês não caírem na pegadinha de questões que digam que o Tratado de Tordesilhas divide a América entre portugueses e espanhóis. Professor, não divide a América? Também. Mas o objetivo do Tratado de Tordesilhas é dividir o mundo ultramarino entre portugueses e espanhóis. É claro que dividindo o mundo ultramarino, por tabela, nós estamos definindo quem será o dono da América, ou como que a América será dividida. Tudo bem, tranquilo, verdade. Mas o objetivo do Tratado de Tordesilhas não é dividir a América, é dividir o mundo ultramarino entre Portugal e Espanha. Tranquilo até aqui? Então, dentro deste tratado, linkando com a Amazônia, é importante nós lembrarmos do seguinte. Vamos lá. A Espanha, pelo Tratado de Tordesilhas, oficialmente é dona da Amazônia quase que na sua totalidade. Ok? Portanto, meus amores, a primeira coisa muito importante de nós pensarmos é o seguinte. Professor, se a Espanha é a dona do território, por que nós falamos português? Por que quem colonizou a Amazônia foram os portugueses e não os espanhóis, já que, segundo o Tratado de Tordesilhas, a Amazônia é um território majoritariamente espanhol? Bom, é exatamente neste ponto que começa a nossa análise. Vejam bem, eu estou dizendo para vocês que a partir de 1494 está definido o que é de Portugal e o que é da Espanha em relação às conquistas ultramarinas, correto? E eu lembro a vocês que na busca por uma nova rota para o Oriente, os portugueses navegaram pelo chamado Périplo Africano, de onde eles já iniciaram a retirada de recursos, como, por exemplo, a utilização de solos férteis para a produção de alimentos, como, por exemplo, a utilização de mão de obra escrava, já que a escravidão já era uma realidade no continente africano, no contexto da expansão marítima, e ainda metais preciosos. Tudo bem? Então isso significa dizer que, a princípio, os portugueses não se interessaram pelo que coube a eles pelo Tratado de Tordesilhas no continente americano. Tanto é verdade que os portugueses só vieram tomar posse do que lhes coube pelo Tratado de Tordesilhas em 1500, dando início ao chamado período pré-colonial da história do Brasil. Faz sentido para vocês até então? Já os espanhóis, além da conquista da América, eles ainda não tinham conseguido absolutamente nada dentro do processo de expansão marítima. Até porque, meus amores, a unificação da Espanha aconteceu de forma tardia.
Então, quando a Espanha entrou no processo de expansão marítima, Portugal já havia começado o processo, ó. Faz sentido para vocês? Então, é exatamente por isso que uma vez que o Tratado de Tordesilhas definiu o que é de quem neste mundo ultramarino, a Espanha já vai cair dentro do que lhe cabe no continente americano. Entenderam a parada? Diferente dos portugueses, que ainda vão demorar bastante tempo para vir tomar posse do seu território e mais tempo ainda para iniciar efetivamente o processo de colonização. Tranquilo até então? Beleza. Dentro desta análise, vamos recordar que os espanhóis, quase que imediatamente depois da sua chegada no continente americano, conseguiram ter acesso às riquezas oferecidas pelos impérios Inca e Azteca. Recordam disso? E para nós conversarmos sobre esse detalhe, é preciso lembrar a vocês o seguinte: no contexto da expansão marítima, nós teremos o desenvolvimento do capitalismo na fase que nós denominamos de capitalismo mercantil. Recordam disso? E dentro deste capitalismo mercantil, lembrem-se que a riqueza de um país é medida conforme a quantidade de metais preciosos que esse país consegue acumular. Por sinal, esta característica do mercantilismo tem uma denominação, metalismo, que também pode aparecer para vocês em questões bullionismo ou ainda colbertismo, dependendo de nós estarmos em Portugal, na Espanha, na França e por aí vai. Tranquilo? Aí você me pergunta, prof, e o que tudo isso tem a ver com a Amazônia? Eu te explico. Vejam, a partir do momento que os espanhóis começaram o processo de colonização dos incas e dos astecas, eles passam a explorar cada vez mais as suas possessões no continente americano. E é exatamente neste momento em que os espanhóis avançam para conhecer suas possessões no continente americano, é que eles terão os primeiros contatos com a Amazônia. Faz sentido, meus amores? E aqui eu quero dar uma dica importantíssima para vocês dentro deste conteúdo. As expedições europeias com destino à Amazônia, elas vão se subdividir basicamente em dois grupos de expedições, tá? Nós teremos as expedições do século XVI e nós teremos as expedições do século XVII, tá? Então você já anota aí para você essa dica que ela é preciosíssima para fazer questões de história regional. Vamos lá. Expedições do século XVI são expedições realizadas pela Espanha, ok? E essas expedições, elas se caracterizam por serem expedições de reconhecimento do território, ok? Ou seja, nas expedições realizadas pelos espanhóis no século XVI, nós não teremos uma colonização efetiva do território. Nós teremos apenas uma identificação, por sinal superficial, deste território, para perceber se existe alguma riqueza que vale a pena para os espanhóis se debruçarem a Amazônia para iniciar o seu processo de exploração. Como inicialmente nós não encontraremos essas riquezas, como inicialmente nós não teremos uma justificativa plausível para nós nos debruçarmos de frente à Amazônia, então as expedições do século XVI, elas serão apenas uma expedição de reconhecimento. Tudo bem? Então já sabem, não existe expedições do século XVI que vão efetivamente colonizar a Amazônia. Tranquilo? Já as expedições do século XVII, que são tema do nosso próximo encontro, já são expedições organizadas pelos portugueses. E essas expedições, elas irão efetivamente dar início ao processo de colonização da Amazônia. Mas isso aí, apesar de não ser uma minissérie, são cenas dos próximos capítulos. Por hora, eu só quero que você faça aí essa anotação importante para você, tá? Eu tenho dois conjuntos de expedições que se debruçarão em relação à Amazônia.
as do século XVI, que são as expedições espanholas de reconhecimento, e as do século XVII, que são expedições portuguesas com intuito colonizador. Tranquilo? Faz sentido? Beleza. Então, vamos lá. Sabendo disso, as principais expedições espanholas que se direcionarão para a Amazônia são as seguintes. A primeira, ela vai acontecer no finalzinho do século XV, tá? É a expedição organizada por Vicente Yáñez Pinzón. E a importância dessa expedição é o fato de que ela é a primeira expedição a cruzar a foz do rio Amazonas. E aí a gente vai parar para fazer uma análise. Vejam bem. Se nós pedirmos ajuda da geografia, nós sabemos que a foz de um rio é onde o rio deságua, né? Então isso significa dizer que neste primeiro contato com a Amazônia, os espanhóis não penetraram literalmente a nossa região. Eles passaram pela foz do rio, ou seja, é como se eles estivessem passando pela frente da Amazônia e tivessem avistado. Mas adentrar efetivamente, eles não adentraram nesse primeiro momento. Tudo bem, amores? Tranquilo? Vamos lá. Na sequência, nós teremos a expedição do Alonso Mercadilho, realizada no ano de 1537. E aqui eu gostaria de fazer um comentário com vocês. Vejam bem. Se vocês analisarem, entre a primeira expedição realizada pelo Pinzón em 1500 e a expedição organizada pelo Mercadilho em 1537, se passaram aproximadamente 4 décadas. Professor, a que se deve toda esta demora entre uma expedição e a outra? Simples, meus amores. Vejam bem. Sabe aquele ditado que diz que a gente não deve trocar o certo pelo duvidoso? Então, vamos lembrar. Lembrem-se que a colonização espanhola no continente americano, ela se inicia a partir da conquista dos territórios dominados pelos impérios Inca e Azteca, ok? E que Incas e Aztecas forneceram para os espanhóis grossas quantias de metais preciosos. Correto? E como eu falei para vocês, nesse contexto, nós vivemos uma fase do capitalismo onde a riqueza de um país é medida exatamente pela quantidade de metais preciosos acumulados. Lembrem-se que a partir da colonização dos impérios Inca e Azteca, a Espanha se torna a maior potência que nós temos nesse contexto. Ok? Então, por que entre a expedição do Pinzón e do Mercadilho, nós temos aí um espaço de aproximadamente 4 décadas? Porque os espanhóis estão muito mais concentrados na exploração dos territórios Inca e Azteca do que propriamente na Amazônia. Faz sentido? Porém, meus amores, neste segundo momento, essa expedição ela já vai ser uma expedição que vai ter um contato mais direto com a Amazônia. Por quê? Nessa expedição, nós teremos a penetração da Amazônia brasileira atual, a Amazônia brasileira, lógico que à época não existia Brasil, né? Não pelo menos geograficamente organizado, né? E essa expedição, ela vai permitir aos espanhóis terem acesso a 2 territórios que hoje nós conhecemos como Coari e Tefé. Por sinal, 2 municípios do atual estado do Amazonas. Tranquilo, meus amores? Então percebam, há uma evolução. Na primeira expedição, os espanhóis passaram apenas pela frente, vamos dizer assim, da Amazônia, né? Na segunda, eu já tenho uma penetração efetiva da região pelos espanhóis, mas ainda assim algo muito superficial. Eu ainda não tenho o estabelecimento desses espanhóis na nossa região. Tranquilo? Até porque, como eu mencionei a vocês, nós estamos falando apenas de expedições de reconhecimento. Não teremos um processo efetivo de colonização. Tranquilo? Na sequência, meus amores, a próxima expedição,
ela é uma expedição que tem uma importância muito relevante. Por quê? Essa expedição, chefiada pelo Gonzalo Pizarro, ela vem para a Amazônia no ano de 1541. E aqui eu também gostaria de chamar a atenção de vocês para um detalhe. Veja, diferente do espaço entre a primeira e a segunda expedição, esta expedição ela já tem um espaço muito mais curto de tempo, tá? E a importância dessa expedição se dá pelo fato de que o Gonzalo Pizarro ele vem em direção à Amazônia em busca do chamado Eldorado e País das Canelas. E aqui eu preciso fazer um parênteses para nós conversarmos sobre algumas situações e fazer uns links com o que está acontecendo na história da Europa. Vamos lá? Vejam bem. Lembrem-se que nós iniciamos o nosso encontro de hoje falando a respeito da crise do feudalismo, falando a respeito da necessidade de resolver esta crise e que esta crise seria resolvida, pelo menos no seu aspecto econômico, a partir da expansão marítima, que, por sua vez, tinha como objetivo inicial chegar ao Oriente para ter acesso às riquezas que o Oriente tinha para oferecer. Lembram disso? E aí eu pergunto, que riquezas os europeus estavam indo atrás no Oriente? Vamos lá? Especiarias, metais preciosos e tecidos. Vamos fazer o link com a Amazônia? Veja bem, olha o que a expedição do Gonzalo Pizarro vem buscar aqui na nossa região. Vamos lá? Tu hablas um pouquinho de espanhol assim? Sim? Então vamos lá. Olha só. Busca do Eldorado. Me ajuda. Vocês que manjam de espanhol bem mais do que eu. O que significa Eldorado? Aí você vai me dizer, caraca, professor, Eldorado, o ouro. E eu vou te responder, yes, of course. Olha como faz sentido. Os espanhóis vêm em direção à Amazônia em busca de ouro. Lembrem-se que eles vêm dos territórios de Incas e Astecas, que estavam oferecendo para eles uma grande quantidade de metais preciosos. Então eles acreditavam que na Amazônia eles iriam encontrar a lendária cidade do Eldorado. Riqueza que à época era a maneira utilizada para medir a riqueza de um país. Lembram do metalismo? Mas vou mais longe. Eles não vieram apenas em busca do Eldorado nessa expedição. Eles também vieram em busca do País das Canelas. Me ajuda. O que é canela? Ora, professor, o que é canela? Canela é um tempero, né? Então, canela é uma especiaria. E eu pergunto, qual era o objetivo inicial da expansão marítima? Não era descobrir uma nova rota para o Oriente que pudesse dar acesso direto aos europeus, entre outras coisas, a especiarias? Então percebam, meus amores, não existe estudar a história da Amazônia, não existe estudar a história do Brasil, não existe estudar a história geral, existe estudar história. Nada acontece por acaso, os fatos não ocorrem sozinhos, tá tudo interligado, tudo tem um porquê. Faz sentido para vocês? Eu acho que agora fica claro por que uma aula de história regional começou com comentários com características da história geral. Porque sempre nós vamos perceber o link daquilo que está acontecendo na Amazônia, daquilo que está acontecendo no continente americano, com aquilo que está acontecendo na Europa. Afinal de contas, nesse contexto, o que a América como um todo se transforma para a Europa? Caraca, professor, é mesmo? Numa colônia! Exato! E eu te pergunto, o que é uma colônia? Não é uma área de dominação política e exploração econômica? Ou seja, tudo o que vai acontecer no continente americano, colônia da Europa, está diretamente relacionado às necessidades do continente europeu. Faz sentido, amores? Tranquilo? Vamos lá, vamos para frente.
Bom, porém, meus amores, para nós tocarmos aqui nesse próximo item, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se a gente vai fazer um passeio de barco no final de semana, por exemplo, que quantidade de roupas nós levamos? Que quantidade de comida nós levamos? Que quantidade de água nós levamos? Aí você vai dizer assim para mim, ora, professor, que pergunta? A gente leva a quantidade necessária para poder ter a subsistência durante o período que está durando a viagem. Exato. Mas isso só é possível porque nós sabemos que nós estamos saindo no dia X e que nós vamos retornar no dia Y. Faz sentido para vocês? Essas expedições, elas são expedições de reconhecimento. Então eu não tenho como saber quando que essas expedições retornam para o seu ponto de partida. É assim, ó, eu sei quando eu saio, mas quando eu volto é uma incógnita. É muito difícil saber qual o período de duração dessas expedições. Faz sentido? E isso vai ficar muito evidente na expedição do Gonzalo Pizarro. Por quê? Em meio à expedição, em meio à exploração do território, a expedição do Gonzalo Pizarro enfrentou dificuldades de alimentação, ou seja, acabou o recurso, tá? Todo o mantimento que nós levamos nessa expedição para suprir a tripulação se acaba, ok? E aí, na agonia, o Gonzalo Pizarro decide subdividir a sua expedição. Sabe aquele lance de eu procuro para cá, você procura para lá e quem achar primeiro traz aqui para todo mundo? Pois é. Nessa brincadeira, a subdivisão dessa expedição acabou gerando uma expedição famosíssima e importantíssima, por sinal a mais importante das expedições espanholas que vieram em direção à Amazônia, que é a expedição de Francisco Orellana, tá? Que vai ocorrer no ano de 1542. Aí você vai dizer assim, prof, peraí, o Gonzalo Pizarro iniciou uma expedição em 1541 e em 1542 essa expedição ainda estava rolando? Sim, para você ver como nós não temos como mensurar o período de duração de uma expedição nesse contexto. Não esqueçam, amores, a gente está em pleno processo de reconhecimento da Amazônia. Nós não conhecemos o território, nós não conhecemos os seus rios, nós não conhecemos seus afluentes e subafluentes, então tudo é uma incógnita, ok? E nesta brincadeira, a procura de alimentos para garantir a subsistência da expedição, o Francisco Orellana acaba fazendo todo o percurso do Rio Amazonas, tá? É exatamente por este motivo que eu estou dizendo para você, sem medo de ser feliz, que a expedição espanhola de maior importância neste contexto é a expedição do Francisco Orellana. Por quê? Porque é a expedição que consegue percorrer todo o curso do Rio Amazonas, ok? E aí, gente, se essa expedição percorreu todo o curso do Rio Amazonas, significa que o Francisco Orellana acabou desaguando no Oceano Atlântico, certo? A partir disso, o que ele faz? Ele tem medo de ser considerado um traidor, ele tem medo de que o Gonzalo Pizarro ache que ele abandonou os seus companheiros, que ele abandonou a sua expedição, e ele volta para a Espanha. Chegando na Espanha, e ele adivinhou, hein? O imperador Carlos V estava fulo da vida com ele, porque o Gonzalo Pizarro já tinha comunicado que ele tinha abandonado galera, que ele tinha ido atrás de comida, que ele tinha desaparecido, que ele era um traidor e etc, etc, etc. Só que quando ele chega na Espanha, ele conta para o imperador Carlos V tudo o que aconteceu durante a expedição. E aí, pessoal, diante disso, o imperador Carlos V concede a ele o direito de colonizar o território. Ô, Orellana, faz assim, ó. Já que você percorreu aí esse rio que você está descrevendo, com uma grande possibilidade aí, com grande potencial, faz o seguinte, volta lá,
coloniza com teus recursos, que fique bem claro, e aí você vai me mandando notícias. Francisco Orellana vem para a Amazônia com o intuito de iniciar de fato esse processo de colonização, mas ele acaba se perdendo, tá? E aí, pessoal, vale muito a pena comentar com vocês o seguinte. Por que o Francisco Orellana não conseguiu efetivar este processo de colonização que foi autorizado pelo imperador Carlos V? Por um motivo muito simples. A Amazônia, pessoal, ela é uma região de difícil acesso. Inclusive até os dias de hoje, né? Quem não conhece, é meio complicado. E aí, pessoal, o Orellana acabou se perdendo. E, obviamente, como ele se perdeu, ele não conseguiu iniciar esse processo de colonização que ele foi autorizado. Faz sentido? Tranquilo? Mas o fato é o seguinte. Apesar do insucesso dessa expedição, os espanhóis já têm conhecimento do Rio Amazonas, eles já têm conhecimento que existe a possibilidade de colonizar o território, que existe um possível potencial econômico na região, e isso vai fazer com que depois da expedição do Gonzalo Pizarro e do Francisco Orellana, nós tenhamos a organização de uma nova expedição, que é exatamente a expedição do Pedro de Ursúa / Lope de Aguirre. Aí você vai dizer assim, professor, como assim expedição de Pedro de Ursúa / Lope de Aguirre? Quer dizer que essa expedição é chefiada por 2 pessoas? Não, pessoal. Quer dizer o seguinte, vamos lá. Novamente, eu lembro a vocês que uma expedição como essa, nesse contexto, não há como mensurar quando ela será concluída, ok? Então, o que vai acontecer é que a expedição, que também vem para cá em busca do Eldorado, tá? Que vem para cá agora em busca de uma outra lenda, de um outro mito, que seria o País das Esmeraldas, ok? É uma expedição que também vai durar muito tempo. É uma expedição que também vai enfrentar dificuldades, como, por exemplo, a escassez de alimentos, como, por exemplo, a hostilidade dos povos nativos, né? E o seu líder, que é inicialmente o Pedro de Ursúa, ele decide voltar para o território de onde a expedição saiu. Ele decide voltar para os territórios colonizados pelos espanhóis nos Andes, ok? E o que nós vamos perceber é o seguinte. O Lope de Aguirre, que era um dos membros da tripulação, subordinado ao Pedro de Ursúa, ele se rebela, diz assim, cara, não passei todo esse tempo, não passei por todas essas dificuldades para voltar para casa de mãos abanando. Nós vamos continuar a expedição. E o Ursúa diz para ele, não, nós não vamos continuar a expedição. A gente está correndo risco de vida. Vai acabar a comida, vai acabar a água, a gente pode ser atacado por nativos, nós vamos retornar para o ponto de partida. E nesse momento, nós teremos o Lope de Aguirre assassinando o Pedro de Ursúa e assumindo assim o controle da expedição. Por isso que essa expedição é conhecida como Expedição de Pedro de Ursúa / Lope de Aguirre, ok? E aí o que nós vamos perceber é que mesmo com a continuidade da expedição, agora chefiada pelo Lope de Aguirre, nós não teremos novamente sucesso no quesito encontrar metais preciosos, no quesito encontrar especiarias, no quesito encontrar algo que justifique os espanhóis se debruçarem em direção à Amazônia, ok? Então, mais uma vez, nós teremos dificuldades, como por exemplo, motins, nós teremos conflitos internos à expedição, nós iremos enfrentar conflitos com os nativos e, mais uma vez, como já havia acontecido, nós também iremos passar pela escassez de alimentos. E na soma dessas dificuldades, nós temos mais uma expedição espanhola que fracassa em relação a identificar um potencial econômico na Amazônia. Ok? Então percebam, amores, antes de a gente analisar o próximo item. Eu estou diante de uma situação onde eu tenho o certo e eu estou tentando ver se o duvidoso vale a pena. E até então eu não descobri
eu não identifiquei nada que justifique eu deixar o território de incas e astecas, que eu já iniciei um processo de colonização, que já está me fornecendo uma grande quantidade de metais preciosos em segundo plano, para me dedicar à exploração da Amazônia. Então isso vai fazer com que os espanhóis deixem a Amazônia para um segundo momento e se concentrem efetivamente na colonização dos territórios incas e astecas. Ok? E é exatamente por este motivo que as expedições do século XVI, lideradas pelos espanhóis, serão apenas expedições de reconhecimento, cuja mais bem-sucedida de todas, como eu já mencionei para vocês, é a expedição do Francisco Orellana. Tranquilo, meus amores? Tudo certinho por enquanto? Vamos lá. Para nós concluirmos esse primeiro momento, a gente precisa analisar quais são as dificuldades encontradas, em geral, por todas essas expedições organizadas pelos espanhóis que penetraram a nossa região. Então vamos a elas. Primeiro, dificuldade de acesso à região, como eu já havia mencionado para vocês aqui na expedição do Francisco Orellana, tá? E aqui eu gostaria que vocês acrescentassem duas anotações. Primeiro, quando eu digo que nós temos dificuldade de acesso à região, eu estou dizendo para você que esta região ela é composta por diversos rios, afluentes e subafluentes. O que, obviamente, para quem não conhece a região e que vem num primeiro momento, é uma dificuldade muito grande, tá? Uma outra situação. Se eu pensar em deixar a minha embarcação e me aventurar pelo território propriamente dito, eu estou falando de uma região que se caracteriza por ter uma mata fechada. É literalmente uma região de floresta, né? Então, se eu não conheço o território, se eu não tenho alguém que possa me guiar nesse território, fica muito complicado penetrá-lo. Fica muito complicado ter acesso a ele. Faz sentido, amores? Essa é uma dificuldade. Outra dificuldade é em relação à hostilidade dos nativos, tá? E eu explico. Mais uma vez, eu lembro a vocês que nós já temos há algum tempo a colonização dos territórios dos impérios Inca e Azteca. Então é claro que os indígenas da Amazônia já relacionam o homem branco, seja ele espanhol, seja ele português, seja ele de que país da Europa for, já relacionam a colonização, certo? Lembrem-se que no modelo de colonização espanhola, a mão de obra indígena ela é muito utilizada como trabalho compulsório, correto? Então isso significa dizer que os indígenas temem algumas situações, tá? Por exemplo, vamos fazer aqui algumas anotações. Os indígenas temem a questão da escravidão. E aqui eu vou lembrar a vocês uma situação. Lembrem-se que na nossa aula passada, nós conversamos a respeito da existência dos cacicados complexos na Amazônia. E eu falei a vocês que esses cacicados se extinguiriam a partir da chegada dos europeus. Por quê? Esses cacicados, que geralmente se localizavam no litoral, acabaram sendo extintos porque seus habitantes acabaram se encerrando na floresta. Por que isso, pessoal? Para fugir da escravidão. E por que eles se encerram na floresta, professor? Por motivos óbvios. Não é uma região de difícil acesso? Não é uma região de mata fechada? Então eles sabem que os europeus terão extrema dificuldade, pelo menos inicialmente, de chegar até eles se eles estiverem no interior do território. Faz sentido para vocês? Então uma das situações que faz com que esses nativos recebam os europeus com hostilidade é exatamente a questão da fuga da escravidão, tá? Essa é uma situação. Outra situação, gente, o saque de riquezas. Lembrem-se que o objetivo dos europeus, sejam eles espanhóis, sejam eles portugueses,
é exatamente resolver os problemas da crise do feudalismo a partir da exploração das suas áreas coloniais no continente americano. Ok? Então, entre outras coisas, os indígenas temem o saque de riquezas. Faz sentido para vocês? Tranquilo? Outra situação, gente. O estupro de suas mulheres é outra preocupação que aflige esses nativos, porque é algo que já acontece em territórios que estão sendo efetivamente colonizados pelos espanhóis. Então tudo isso vai fazer com que os contatos entre os indígenas da Amazônia e os europeus sejam contatos hostis. Faz sentido, meus amores? Tudo bem? Outra situação que dificulta bastante a penetração desses europeus é a questão das doenças tropicais, tá? E aí, pessoal, nesse caso, nós temos uma faca de dois gumes, né? Assim como as doenças trazidas pelos europeus para o continente americano acabaram dizimando uma grande quantidade de nativos pela falta de conhecimento dessas doenças, o mesmo acontece com os europeus, né? Como lidar, por exemplo, com uma doença tropical? Como lidar, por exemplo, com uma, picada de cobra, né? Já que eu não vivo esse tipo de situação no continente europeu. Então, uma outra coisa que vai dificultar é exatamente essas epidemias, onde inicialmente os europeus não saberão como lidar com elas. Tranquilo? Um quarto fator, pessoal, é a questão dos motins, tá? E dentro desses motins, eu quero que vocês pensem em duas coisas. Primeiro, eu posso pensar esses motins em relação aos confrontos que eu tenho com povos indígenas que, entre aspas, são meus aliados inicialmente, tá? Eu posso passar por situações onde indígenas que inicialmente estão me guiando pela Amazônia, indígenas que inicialmente são meus aliados nesse processo de descoberta e futura conquista do território, certo? Mas eu também posso passar por conflitos internos dentro das expedições, tá? E aí, gente, tentem se colocar no lugar desses colonizadores, né? Vamos lá. Imagina que você está semanas, meses, dependendo da situação, até ano, dentro de uma embarcação. Só macho, parceiro, não tem uma mulher. Passando fome, cansado, sem dormir, enfrentando a hostilidade dos nativos. Pô, uma hora você pira o cabeção, né? E aí o cara diz assim, rapaz, tu tá muito feio hoje, você já viu e quer matar o cara, certo? Brincadeiras à parte, pessoal, estou querendo dizer para vocês que o nível de estresse das pessoas que participavam dessas expedições é altíssimo, o que vai fazer com que frequentemente eles briguem entre si, tá? Como exemplo, nós temos aqui, ó, o assassinato do Pedro de Ursúa pelo Lope de Aguirre. Inclusive, posso até fazer uma indicação para vocês. Tem um filme que ilustra muito bem esse conflito entre os dois, chamado Aguirre, a Cólera dos Deuses. Já foi inclusive mencionado no enunciado de uma das questões do vestibular da Universidade do Estado do Amazonas. Então fica aí de repertório cultural para vocês. Aguirre, a Cólera dos Deuses. Beleza? Vamos lá. Então deixa eu só puxar aqui uma setinha desses motins. Vamos colocar aqui conflitos internos, para ficar bem explicadinho para quando vocês forem estudar e fazer questões. E vamos lá. Falta de mantimentos. Professor, como é que eu posso ter falta de mantimentos se eu, antes de sair de casa, eu coloco mantimentos nas embarcações? Gente, é o que eu falei para vocês. Eu sei quando a expedição começa, mas eu não consigo mensurar exatamente quando ela termina. Eu não sei quanto tempo essa expedição vai durar, tá? Então pode acontecer, e nesse contexto vai acontecer com frequência, dessas expedições durarem o dobro, o triplo do tempo que era esperado. E por consequência, acaba que os mantimentos que nós levamos para garantir o sustento da nossa tripulação acabam se esgotando em meio à expedição, tá? Vou colocar aqui para vocês. E aí alguém me pergunta assim, prof, e como é que a gente sabe de tudo isso? Bom,
A resposta dessa pergunta é algo que também está muito presente em questões, tá? Todas essas informações que nós temos a respeito dessas expedições, como elas se desenrolaram, quais que foram os principais problemas enfrentados, tudo o que aconteceu no contato com os indígenas, características do território, tudo que se sabe sobre essas expedições deve-se ao relato dos cronistas, ok? E aqui eu preciso fazer um comentário com vocês. Vejam bem, esses cronistas, eles são 99,99999% das vezes membros da igreja, tá? E aqui eu preciso fazer alguns comentários com vocês para essa informação fazer sentido. A primeira, lembrem-se que os membros dessas expedições, eles não são fidalgos espanhóis, eles não são burgueses, não é o rei, né? Pelo contrário, são pessoas que fazem parte da escória da sociedade, correto? Isso significa dizer que essas pessoas geralmente não sabem ler e escrever. Então, se essas pessoas não sabem ler e escrever, como é que elas fariam esses diários de bordo? Como é que elas fariam esses registros de viagem? Faz sentido? Ponto 1. Em contrapartida, nós sabemos que ao longo da Idade Média, a igreja ela foi a grande detentora do conhecimento, certo? E que ajudou, sobremaneira, a preservar conhecimentos produzidos por gregos, por romanos, né? Foi uma das grandes responsáveis pelo surgimento das universidades, ok? Então, se tem alguém que sabe ler e escrever muito bem e está apto para fazer esses registros, são exatamente membros do clero. Aí você vai me dizer assim, pois é, professor, mas tem membros do clero que vão topar sair da Europa e vir para a América, nesse caso para a Amazônia, para o meio do mato com um monte de índio. Tem, vou explicar para vocês por quê, meus amores. Vejam bem, lembrem-se que em 1517 inicia-se na Europa a chamada Reforma Protestante. Com o início da Reforma Protestante, nós temos o surgimento de pelo menos 3 novas igrejas, que são as igrejas luterana, na Alemanha, anglicana, na Inglaterra, e por fim a calvinista, né, na França e na Suíça. Então isso significa dizer que a Igreja Católica vai perder muitos fiéis na Europa, certo? Por consequência, uma forma de compensar essa perda de fiéis é exatamente por meio da Companhia de Jesus e outras ordens religiosas que irão com esses colonizadores aonde a expansão marítima os levar, com o objetivo de catequizar os nativos desses continentes, no nosso caso, o americano, como forma de compensar a perda de fiéis que nós tivemos na Europa a partir da Reforma Protestante. Sacaram? Então, junto à fome e à vontade de comer, eu tenho uma igreja interessada no processo de catequese para poder expandir a fé católica, exatamente num contexto onde os europeus estão reconhecendo e colonizando o continente americano. Então isso justifica a presença de clérigos no continente americano no início do processo de colonização. Estes clérigos estarão presentes nessas expedições espanholas do século XVI. E graças a eles, nós temos informações a respeito de tudo o que aconteceu nessas expedições. Nesse contexto, meus amores, os principais cronistas são Frei Gaspar de Carvajal, Alonso de Rojas e Cristóbal Acunha, tá? Com destaque para o Frei Gaspar de Carvajal, que foi o cronista da expedição do Francisco Orellana, a expedição de maior importância dentre as expedições organizadas pelos espanhóis em direção à Amazônia no século XVI. Tranquilo, meus amores? Tudo certinho? Forte abraço para vocês e até o nosso próximo encontro.